Bom dia aos dirigentes da FCDL, da CDL Mossoró, empresários em geral, meus amigos, minhas amigas. Esse é o podcast número 24 do dia 16 de julho, ano 2021. A notícia da economia. O presidente Bolsonaro sancionou a lei que eleva a tributação dos bancos para bancar o subsídio a diesel e gás de cozinha. A compensação foi para o corte feito no início do ano nos impostos sobre os combustíveis. Nesta semana, o presidente prometeu uma nova redução de 4 centavos no PIS e COFINS e diesel. O presidente Jair Bolsonaro sancionou na última quinta-feira, dia 15, com vetos, a lei que aumenta a tributação sobre bancos e reduz incentivos ao setor petroquímico para bancar subsídio temporário ao diesel e ao gás de cozinha. Essa compensação foi para o corte feito no início do ano nos impostos que incidem sobre combustíveis. Esta semana, Bolsonaro prometeu uma nova redução. Assim foi feito. O presidente disse que tem o apoio do ministro da Economia, Paulo Guedes, para a medida e que, como compensação, vai tirar a isenção para um setor, mas que não revelaria qual. As compensações via aumento de tributos e cortes de incentivo são necessárias porque o presidente, em aceno aos caminhoneiros, quis desonerar o diesel para dar uma resposta aos sucessivos reajustes que o combustível vinha tendo na esteira da valorização do dólar e do preço do petróleo no mercado internacional. A política de preços da Petrobras, inclusive, levou Bolsonaro a demitir o presidente da companhia, Roberto Castelo Branco, indicando o general da reserva Joaquim Silva e Luna para o posto. Pela lei publicada no Diário Oficial da União, a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido, a chamada CSLL, para o setor financeiro, passou de 20% para 25% até 31 de dezembro deste ano. Para bancos, e de 15% para 20% para empresas de seguros privados, capitalização, distribuidora de valores, mobiliários, entre outras. A nova lei prevê ainda o encerramento gradual dos subsídios da indústria petroquímica até serem extintos em 2024. Hoje o setor paga uma alíquota de 1% no PIS e de 4,6% no COFINS, no mercado interno da importação. Ontem, o Magazine Luiza anunciou oficialmente a compra da Kabum por R$ 1 bilhão. A aquisição da e-commerce de tecnologia e de games é a maior da história da Magalu. Magazine Luiza, presidido por Luiza Trajano, que só nos últimos 18 meses soma 21 operações de aquisições de empresa no Brasil. O Magazine Luiza anunciou nesta última quinta-feira a compra da Kabum, a maior plataforma de e-commerce do comércio eletrônico de tecnologia de games no país, por R$ 1 bilhão. Trata-se da maior aquisição da história da rede varejista, fundada em 1957 em Franca, no interior de São Paulo. O acordo prevê a incorporação das ações da Kabum pelo Magazine Luiza, com a plataforma se tornando uma subsidiária integral da varejista. Os recursos para a compra vêm de uma oferta de ações de 150 milhões de papéis, também anunciada nesta última quinta-feira. Segundo o Magalu, o valor total da aquisição será pago em 3 fases. A primeira à vista, de R$ 1 bilhão. A segunda envolve a transferência de 75 milhões de ações ordinárias do Magazine Luiza ao longo do ano, um ano e meio, e a terceira etapa, de até 50 milhões de ações, vai ocorrer em janeiro de 2024, de acordo com o cumprimento de metas pelo Kabum. As ações do Magazine Luiza chegaram a subir 7% nos primeiros negócios da última quinta-feira. Encerraram com uma alta de mais de 3%. Por volta de 11h40 de quinta-feira, de ontem, subiram 7,15%. Trata-se, portanto, de uma operação de alta complexidade e favorecendo o Magazine Luiza, apontando que a indústria mundial de games vai atingir 300 bilhões no final de 2021, num montante maior que os setores de música e filmes somados. Fundada em 2003, a Kabum
tem 2 milhões de clientes ativos. No ano passado, as vendas cresceram 128% em relação a 2019. E nos primeiros 5 meses de 2021, apresentaram alta de 62% ante o mesmo período de 2020. Nos últimos 12 meses, superou a marca de 3 bilhões e 400 milhões de reais em receita bruta, com um lucro líquido de 312 milhões de reais. Esse nível de rentabilidade não é comum em players e de e-commerce, o que mostra a eficiência da gestão da companhia, afirmou em comunicado Frederico Trajano, presidente do Magazine Luiza. Com a compra, nos consolidamos, disse ele, como um dos líderes do e-commerce formal brasileiro, reforçamos nossa atuação em um dos mercados que mais crescem no mundo, o de produtos para games e geeks. O PIB da China desacelera e cresce 7,9% no segundo trimestre de 2021. O resultado ficou abaixo da expectativa do mercado e foi influenciado pelo desempenho do comércio e da indústria. Produto Interno Bruto, o PIB da China, o grande tigre asiático, com 1 bilhão 450 milhões de habitantes, o resultado é uma desaceleração ante o avanço recorde nos 3 primeiros meses de 2021. A expectativa dos economistas e analistas era de que o aumento dar-se-ia em torno de 8,5%. No primeiro trimestre, o país asiático cresceu 18,3% ante os 3 primeiros meses de 2020, em boa parte devido à base fraca da comparação, já que o início do ano passado marcou a paralisação de fábricas na China por causa da pandemia da Covid-19. Apesar da desaceleração, analistas avaliam que a economia chinesa tem mostrado resiliência e que deve impulsionar a recuperação econômica global. Na comparação com o primeiro trimestre, o PIB da China cresceu 1,3%. Vendas no comércio e na indústria ajudaram o desempenho da economia chinesa, que também foi afetada por custos mais altos das matérias-primas, pelos novos surtos da Covid-19 nos países da Europa e da América do Sul e América Latina, e também América do Norte. No mesmo dia da divulgação do PIB, entrou em vigor o corte nos depósitos compulsórios dos bancos, liberando 1 trilhão de ienes, que significa 154 bilhões de dólares americanos, para usos como oferta de crédito aos chineses. Vendas no varejo superam as expectativas. As vendas no varejo na China cresceram 12,1% em junho, em relação ao ano anterior, de 2020, acima da previsão de analistas que viam 11% esse crescimento. E a produção industrial cresceu 8,3% em junho, desacelerando em relação a maio, mas acima das projeções. A recuperação das vendas em um investimento mais forte por parte dos fabricantes alimentou o otimismo de que o crescimento do país está se tornando mais equilibrado, pois mostra uma retomada dos gastos das famílias. No primeiro trimestre, o desempenho foi puxado pelo aumento das exportações e pelo mercado imobiliário aquecido. A perspectiva geral do crescimento ainda é bastante resiliente. É uma grande surpresa ver que as pessoas estão gastando na China, numa época tão difícil que passou o país que tem Pequim, o seu centro comercial. O turismo brasileiro acumula um prejuízo de 376 bilhões de reais com a pandemia. O setor chegou a maio de 2021 operando com aproximadamente 52,6% de sua capacidade mensal de geração de receitas. As atividades de turismo já somam um prejuízo de 376,6 bilhões desde o agravamento da pandemia do novo coronavírus no país. Já temos 540 mil mortos e 19 milhões e 300 mil infectados no país. Em março de 2020 até maio deste ano, esse cálculo é feito de maio de 2020 a maio de 2021 pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços de Turismo, a CNC. O setor chegou a maio de 2021 operando com aproximadamente 52,6% de sua capacidade mensal de geração de receita. O
O setor do turismo está com um faturamento em torno de 22 bilhões por mês, quando era para estar faturando cerca de 40 a 45 bilhões de reais no mês normal, que costumava a movimentar pré-pandemia. Ainda está muito ocioso, especialmente no segmento de hotelaria, justificou o economista Fábio Bentes, que é responsável por esse levantamento da CNC. Em maio deste ano, os serviços turísticos operavam 34,7% abaixo do nível de fevereiro de 2020, no pré-Covid. Bom dia aos telespectadores com esse podcast número 24. Na próxima semana estaremos novamente informando aos dirigentes da CDL, FCDL, aos empresários, aos meus amigos e às minhas amigas. Obrigado.